Graça e paz, amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós estamos iniciando mais A Palavra da Verdade. Eu sou o pastor João Andrade. E vamos ler agora a Palavra do Senhor aos Romanos, no capítulo 3, versículos de 21 a 24, que diz assim a Palavra de Deus: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. A mensagem para este momento tem por título O Redimido. A necessidade absoluta de todo ser humano. A evangelização mundial exige que vejamos todas as pessoas como Deus as vê, ou seja, como pecadoras. Aí, em Romanos, nós podemos ver assim, por natureza, por escolha, por prática. E Romanos 6,23 diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amados irmãos, amadas irmãs, meu prezado amigo, atitudes negligentes e mentes cegas têm seduzido alguns em Cristo a fazer vista grossa ao grave estado dos perdidos. O salário do pecado é a morte. O universalismo ou a reconciliação definitiva são expressões que descrevem a crença errônea de alguns que, finalmente, até mesmo os eternamente perdidos terão um privilégio de um adiamento do julgamento eterno. Mas o apóstolo Paulo, ele disse que um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque ele via os perdidos da mesma maneira que Deus os vê. Ele disse que o amor de Cristo o constrangia à evangelização mundial. As nações, ou seja, todos os povos, precisam desesperadamente do Evangelho e estão perdidas sem o mesmo. Uma análise clara da Palavra de Deus nos ajudará a aprender e a manter convicção de que a humanidade precisa realmente do Evangelho. Todos precisam saber de Jesus. As consequências são reais. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo usa a analogia humana de escravidão ao apelar para a santidade. Ao fazê-lo, ele relembra o contraste entre a antiga vida pecaminosa e a nova vida regenerada, a nova vida em Cristo Jesus. Os escravos do pecado não reconhecem, a obrigação da justiça, mas eles abandonam a si mesmos a um processo de deterioração moral que tem a morte como fim. Conforme Romanos 6,21, diz: naquele tempo, que resultados escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Não buscaram ao Senhor, então procuraram a morte, e a morte leva o homem à perdição eterna, ao castigo eterno. Os servos de Deus, por outro lado, devotam-se à santificação, uma estrada que leva à vida eterna. Esta vida eterna que leva os servos de Deus
são as mansões celestiais. O verso 23 resume as consequências dos dois tipos de escravidão. Os homens estão condenados. João 3,18 diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí está a diferença entre perecer e viver, entre condenação e salvação. Está na fé em Jesus Cristo. Jesus poderia muito bem ter vindo ao mundo como juiz e destruído todos os pecadores, aqueles bem rebeldes, mas em seu amor veio ao mundo como Salvador e morreu por mim e por você na cruz do Calvário. E ali ele derramou o seu sangue para salvar a todo que nele crê. Ele tornou-se a serpente levantada em haste. A serpente do tempo de Moisés deu vida física aos israelitas que pereciam, mas Jesus Cristo, ele dá vida eterna a todos os que creem nele. Sua salvação é para o mundo todo, para que todo aquele que nele crê. E estarão perdidos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade e eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória de seu poder. Esse texto ele nos fala como será o futuro dos salvos, dos não salvos. Corrijo. Enfrentarão o castigo e julgamento eterno. Aqueles que não aceitam a Jesus, que não seguem a Cristo, irão passar pelo castigo e julgamento eterno. Enquanto os salvos em Cristo Jesus desfrutarão o descanso e a glória do céu. Os perdidos serão separados de Deus, enquanto os salvos contemplarão a sua face. Os salvos verão a Deus. Apocalipse 22 e 4. Contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Apocalipse 22 e 4. Algumas seitas tentam amenizar o significado da expressão eterna destruição. 2 Tessalonicenses 1 e 9. Dizendo que se refere apenas a um sofrimento temporário ou a uma aniquilação total. As duas ideias são falsas. Por mais que os homens tentem distorcê-las ou evitá-la, essa expressão quer dizer julgamento eterno. Em Mateus 25, 41, nós lemos: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41, está escrito na Bíblia. O homem não pode salvar-se, nem por obras ou esforço próprio ou tradição. Aos Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A palavra aqui, graça, descreve a generosidade não merecida através da qual é dada a salvação. Mas também é a palavra de poder que descreve as maneiras de operação do Divino Espírito Santo. A graça é tanto uma força como um privilégio, tanto um verbo como um substantivo. Considerando-se que não fomos salvos por causa de nossas obras, não podemos perder nossa salvação por causa de nossas obras más. A graça representada
a salvação inteiramente à parte de qualquer mérito nosso. Significa que Deus faz tudo por amor a Jesus. Nossa salvação é a dádiva de Deus. Aqui nesse texto, no grego, o demonstrativo isto, em Efésios 2,8, é neutro, enquanto a fé é um substantivo feminino. Logo, isto não pode se referir à fé. Refere-se antes à experiência da salvação em sua totalidade, inclusive a fé. A salvação é uma dádiva, não uma recompensa. Deus oferece salvação. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4 diz: isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus, né? Esta é a grande vontade que o Senhor tem, dentre outras coisas, a salvação dos perdidos. Deus deseja que todos sejam salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Deus amou o mundo inteiro, João 3,16, e Cristo morreu pelo mundo inteiro, 1 João 2,2. Jesus morreu na cruz para atrair todos a si mesmo. Não se trata de uma referência a todas as pessoas sem exceção, pois é certo que nem todo mundo será salvo. Deus é longânimo com os pecadores a ponto de adiar seu julgamento para que aceitem a Cristo. É tempo de salvação. Só Jesus Cristo salva. Conclusão. Nem todos já ouviram a verdade do Evangelho de Jesus. E muitos a ouviram e a rejeitaram. Não é possível explicar o mistério e a soberania de Deus e da responsabilidade humana. João 6,37. Mas sabemos que ambas são ensinadas na Bíblia e estão de acordo com o plano maravilhoso de Deus para a salvação. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Abra o seu coração para Jesus. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Só Jesus Cristo salva. Que Deus abençoe. Eu quero pedir a você que deixe o seu comentário da mensagem que você acabou de ouvir. Que Deus nos abençoe.